Olá pessoal, meu nome é Gabriel e eu estou representando o grupo The Outliers para o curso de Mineração de Dados Complexos da Unicamp, no trabalho final de detecção de discurso misógino nas redes sociais. Os demais membros são a Luísa, o Márcio, o Felipe e o Ricardo. Hoje a agenda vai ser dividida em 5 etapas: a introdução do problema, a preparação dos dados, a análise exploratória dos mesmos, os modelos testados e a tabela final comparativa desses modelos. Então, introduzindo para vocês o problema, o objetivo do trabalho é realizar a detecção automática de discurso misógino em postagens de redes sociais. E a metodologia para isso foram testadas diferentes técnicas de machine learning. O treinamento foi realizado com base em um conjunto de dados anotado, composto por postagens de usuários em Twitter e YouTube entre 2019 e 2021. A preparação dos dados. Houve uma limpeza dessas mensagens para poder otimizar a análise posterior. Essas limpezas foram a transformação para todos minúsculas, remoções de URL, numerações e pontuações, eliminação de espaços extras, exclusão de stop words e tokenização e reconstrução com palavras relevantes. Um exemplo do original: sou mulher mãe de duas filhas mulheres e penso igual a você. E a frase limpada: mulher mãe, duas filhas mulheres, pensa igual a você. Porém, também usamos uma versão menos limpa quando se tratou dos transformers, na ideia de preservar sem prejudicar a interpretação semântica. Então, foi mantidas arrobas e estruturas originais dos textos e removidos apenas espaços duplos. Falando da análise exploratória, recebemos duas bases: uma base de treinamento com 80% do volume das linhas e um conjunto de teste com 20%. E a variável resposta, que é a flag de ódio não ódio, está distribuída em 16 a 83% em nossas bases. E entre as duas redes sociais analisadas, o Twitter é quem tem a maior concentração dessas variáveis respostas. Aqui na nuvem de palavras podemos ver algumas palavras que mais aparecem quando estão caracterizadas como não ódio, e as palavras também que mais aparecem quando estão caracterizadas com discurso de ódio. Também analisamos o tamanho dessas frases e podemos ver que há uma alta concentração de frases com até 100 caracteres ou menos de 25 palavras. Apesar de uma das duas redes sociais ter uma limitação, que é o Twitter, para contas não premium de até 280 caracteres, como se trata de menos de 100 caracteres, não entendo que isso tenha sido uma influência. E o mais importante aqui nessa análise é perceber que não há uma concentração de discursos de ódio ou não ódio em relação ao tamanho de números de caracteres ou palavras, né? Ele está distribuído bem homogeneamente. Agora, analisando um pouco da concorrência de palavras, em questão de não ódio, há alta ocorrência de termos neutros e cotidianos: vida, fala, cara, gente. Mesmo palavras sensíveis como misoginia e homem aparecem, mas em contextos provavelmente não ofensivos. Agora, quando olhamos para o ódio, forte presença em termos pejorativos e ofensivos como vagabunda, puta, imbecil. Alta concorrência entre termos agressivos e referências a gêneros: mulher, junta, puta. E indícios de uso de recorrência de termos de você, vai e para, possivelmente em frases imperativas ou de ataque direto. Outra análise importante foram os bigramas, que demonstram que algumas combinações de palavras elas podem ou não ser marcadas com ódio, dependendo de um contexto geral. Como nós podemos ver, mal amada e mal comida, elas foram em um contexto ambíguo, porque teve ambas as marcações. Então, olhando para o não ódio, muitas combinações expressam opiniões ou julgamentos indiretos. Há palavras de frases comuns em interações sociais: para você, você sabe, e algumas expressões vocês têm termos ambíguos, como eu comentei. Aqui no lado do ódio, ofensas direcionadas à mulher, geralmente com tom sexualizado, desumanizador ou depreciativo, padrão de ataque pessoal ou misógino explícito, e uma estrutura repetitiva com a palavra mal, surgindo uma palavra padrão estilístico comum entre comentários de ódio. E também fizemos uma rede de corrências de palavras. No grupo laranja, podemos ver palavras como puta, vaca, imbecil, que formam um núcleo de ataques pejorativos explícitos e grosseiros. Os comentários que são mais xingamentos, ou um atrás do outro, sem nenhum contexto ou explicação. E já no grupo azul, termos como mal, comida, amada, mulher, ligados à linguagem de desqualificação pessoal, com uso repetitivo de julgamentos morais e sexuais. Os comentários também xingam, mas tentam criar um contexto ou justificativa, como se quisessem humilhar de um jeito mais elaborado. Agora, finalmente, entrando nos modelos, iniciamos com um conjunto de modelos de baseline,
que a ideia aqui é termos modelos que possam ser a nossa referência para saber se os posteriores estão performando ou não bem. Usamos uma vetorização T, F e DF para ser a nossa marcação das características, e um balanceamento das classes foi feito aqui no nosso primeiro modelo de regressão logística. Tivemos um melhor desempenho em relação à detecção do discurso de não ódio do que na detecção de ódio, que era algo esperado, pensando que a nossa base é uma base desbalanceada em relação a, como comentei no início dessa apresentação, em 83% para não ódio e 16% para marcação de ódio. Quando vemos o XXBust, vimos que ele teve um desempenho um pouco inferior, apesar de ser um modelo um pouco mais robusto, em ambas as detecções, tanto em detecção de mensagem não ódio como de ódio. Agora, já o nosso Support Vector Machine, entre os 3 baselines, foi o que teve o melhor desempenho. Foi bem similar em relação à detecção de não ódio, porém, na detecção de ódio, ele teve um desempenho bem superior aos nossos outros 2 baselines, então foi o nosso baseline estabelecido para as próximas referências. Aqui nós fizemos uma busca de hiperparametrização para identificar melhor o coeficiente de regularização e principalmente para a prevenção de overfitting. Agora, entrando em modelos intermediários, então eles não são nem tão pesados, mas também acaba tendo um desempenho um pouco melhor, usamos modelos BERTs com Classways. Aqui houve uma aplicação de modelos de linguagem pré-treinados para a detecção do discurso de ódio, e o modelo utilizado neste caso foi a Neural Mind. Importante enfatizar que foi usado com um BERT-base de cases em português. E houve um uso de peso de balanceamento de classes. Novamente, a detecção de sem ódio, ela foi comparada aos baselines, já estávamos com um desempenho bem relevante, porém o destaque aqui está para a detecção dos discursos de ódio, que ele foi bem superior aos nossos baselines. E entrando em alguns outros exemplos, aqui no nome dos nossos modelos, nós colocamos algumas das características de parametrização deles. Então, a abreviação de EP são quantas épocas nós utilizamos em cada um dos modelos. A abreviação de BS foi quantos batch sizes nós utilizamos. E também o 1 e a menos 5 e o 3 e a menos 5 é a nossa taxa de aprendizagem. O nosso TUPBERT foi o nosso melhor desempenho entre os modelos intermediários. E os outros 2 eles tiveram um desempenho muito similar. E agora, entrando nos nossos modelos avançados, a maior diferença aqui é que utilizamos uma ferramenta chamada Focal Loss. Essa ferramenta, a ideia dela é ver a variação da função da perda tradicional. Então, ela serve basicamente para focarmos mais nos exemplos difíceis, no nosso caso, os comentários de ódio. Que são a minoria e são mais difíceis de acertar. Então, essa função, nós temos um parâmetro chamado gama, também colocamos o nome nos nossos arquivos, que controla quanto o modelo vai ignorar os exemplos fáceis e se concentrar nos exemplos desafiadores. Então, agora comparando nossos modelos, como comentei, o nosso baseline foi o nosso campeão, foi o SVM, e o nosso modelo avançado foi o nosso TUPBERT. Lembrando que aqui nós utilizamos todos os casos, os nossos modelos, nossa base de treinamento. Né? Agora nós temos que ver como é que vamos performar na base de teste. E agora, usando o nosso modelo principal, que é o resultado que nós estamos buscando, e comparando com o nosso baseline, o nosso melhor baseline, que é o nosso SVM, o modelo final obteve ganhos de 9% em F1 score, 33% em precisão e 22% em acurácia, mas ele teve uma leve piora em recall. E esse é o nosso resultado final do nosso melhor modelo testado dentre os 9 apresentados. Muito obrigado e eu encerro aqui.